Amém, igreja, glórias a Deus. Meus irmãos, porque eu quis louvar esse hino da harpa cristã antes da mensagem? Porque eu vou falar sobre isso aqui, irmãos. É ser guiado pelo Senhor, ter prazer em obedecer ao Senhor, porque é isso aqui, irmãos, que verdadeiramente nos traz satisfação e nos dá vitória, irmãos, nesta caminhada em meio a este mundo tão conturbado que está. Dito isso, irmãos, eu peço que abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler somente alguns versículos, porque o texto é muito longo. Vamos começar do versículo 1 ao versículo 3, Gênesis 26. Quem for achando, vai dizendo amém. Todos acharam, quem não achou, pode seguir aqui no Data Show. Versículo 1 ao versículo 3 diz o seguinte: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habita nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Aí agora a gente vai lá para o versículo 12 ao 14. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Agora nós vamos para o versículo 19 ao 23. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, eu tenho notado, irmãos, que há muitos crentes que estão falando com relação a uma crise que o Brasil está vivendo, e está próximo a piorar essa crise. A gente está vendo aí os índices da economia aí piorando, e quando os índices da economia pioram, a vida do brasileiro piora, porque se o dólar sobe, irmãos, aí quem vai comprar a farinha de trigo fora, vai comprar mais caro, e aí o pão também aumenta, e com isso gera inflação, e aí bagunça tudo a vida do brasileiro. E quando tem uma crise, irmãos, todos nós sofremos numa nação, mas o que eu quero falar com meus amados irmãos, é que mesmo em meio à crise, se nós, irmãos, somos verdadeiramente ouvintes da palavra do Senhor e obedientes àquilo que o Senhor direciona, as crises que possam surgir, irmãos, nós vamos passar, nós vamos atravessar e nós vamos vencer, porque aquele que obedece o direcionamento de Deus, irmãos, sempre vai estar, irmãos, sendo direcionado para vencer todos os obstáculos. Amém, irmãos? Há alguém aqui esta noite que segue o direcionamento de Deus na sua vida? E foi isso, irmãos, que aconteceu com Isaque. Isaque, aquele que nasceu filho da promessa, filho de Abraão, que carregava consigo também a promessa que Deus havia
feito a Abraão de fazer dele uma grande nação. Isaac também estava nesse projeto de Deus, porque ele também, como um patriarca da fé, ia dar prosseguimento à promessa do Senhor. Eu quero também falar, irmãos, que aquilo que eu vou ministrar aqui hoje, irmãos, é como se fosse e é uma mensagem profética. E como é uma mensagem profética, irmãos, só recebe aquele que crê. Quem não crê, também não recebe aquilo que o Espírito quer falar ao seu coração e à sua vida esta noite, amém? Há diversas palavras que o Senhor nos usa, a palavra de exortação, a palavra de doutrinária, mas há palavras proféticas também que é para nossas vidas e nossos corações. Então, o Senhor me traz aqui esta noite para trazer uma palavra profética para a sua vida, diante de todo o cenário que nós temos vivido aí. Então, Isaac, ele estava ali, caminhando naquela terra, e houve uma fome, como diz o versículo 1, na terra, maior do que nos dias de Abraão. Porque nos dias de seu pai houve uma grande seca e uma grande fome e uma grande crise na terra. A gente pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 10. A seca e a fome que houve nos dias de Abraão. Diz assim: havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Então havia também uma grande fome. Agora o seu filho Isaac estava passando o mesmo que o seu pai estava passando. E aí, irmãos, Isaac sente no coração, coloca no seu coração o desejo de descer para o Egito. Por que para o Egito, irmãos? Porque o Egito era a maior nação daquela época e não havia escassez de comida ali no Egito, não havia nenhuma crise. E aí ele sentiu no coração, porque nós somos assim, né, irmãos? Nós queremos a solução mais fácil para os problemas e as crises que nós passamos, irmãos. É engraçado como nós somos. Se nós estamos em meio a uma crise, irmãos, aparece alguma solução instantânea, e aí a gente já corre para aquela solução. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem coisas, irmão, que não tem solução instantânea, viu? Às vezes eu estou em casa, eu vejo as pessoas passar, vendendo aí uma pomada, meus irmãos, e é quase um caderno de 12 matérias, aquilo que aquela pomada cura, é calo, é dor nas costas, é alergia, é não sei o quê, e o carro do homem fica assim lotado de todo lado, porque acha que a pomada vai curar tudo. Não tem, irmão, tem coisa que não tem solução instantânea. Eu vejo às vezes na televisão as pessoas vendendo um líquido, tome aqui 3 gotinhas que você vai perder 200 quilos por dia. Que conversa é essa, irmão? Não fecha a boca que não vai fazer caminhada não, ver se tu perde. Isso é só conversa, irmão. Não tem solução instantânea para algumas coisas não, irmão. E é por isso que muitos caem, irmão, em engano. Porque as pessoas aparecem, você vai ganhar 10 milhões, porque você vai dar aí mil reais, aí as pessoas tudo vão dar mil reais para ganhar 10 milhões, fica sem R$1.000, fica sem uns 10 milhões e perde tudo. Não tem, irmãos. Em crises, não tem solução instantânea, irmãos. Não é assim da hora para outra, a não ser que Deus queira. Porque se Deus quiser, Ele faz milagre e faz mesmo. Mas aí, irmãos, Isaac ele decide ir para o Egito, que era a tendência natural. Lá tem comida, lá não tem escassez, lá não tem crise, e nós estamos numa terra seca, de fome. Mas no sentido espiritual, irmãos, aqui, o Egito é decadência moral, no sentido espiritual. No sentido espiritual, irmãos, o Egito é um verdadeiro retrocesso. Para nós, da igreja, do corpo de Cristo, Egito quer dizer o mundo, é voltar para o mundo, é buscar solução nas coisas do mundo. Os irmãos estão compreendendo? E às vezes, irmão, na hora da dor, na hora do aperreio, nós temos a tendência, irmão, de querer ir para o Egito, solucionar as coisas no Egito, em vez de ir para os pés de Jesus, em vez de buscar consolo, conforto e direcionamento aos pés do Senhor, a gente quer buscar logo a solução. Eu vou no vereador A, o vereador B, eu vou não sei quem, não sei quem. Vai logo para os pés de Jesus. E a gente quer fazer aliança, irmãos, com pessoas que não têm aliança com Deus, para solucionar nossos problemas.
A gente, irmãos, quer estar perto de quem está longe de Deus para solucionar nossos problemas. E aí agrava mais, porque você está se distanciando daquele que verdadeiramente pode ser a solução para os seus problemas, que é o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, a ordem de Deus era imperativa para Isaac. Versículo 2. Qual era a ordem de Deus para Isaac? O direcionamento. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu vou lhe mostrar, lhe indicar. Era essa a direção de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente está vendo a fome, está vendo seca na terra, não está vendo solução, mas se Deus manda a gente permanecer, é isso que nós devemos fazer. Porque se Deus está mandando, irmãos, milagre vai acontecer, amém? E aí a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu a ele. Essa palavra Senhor, irmãos, na Bíblia, aparece mais de 2.500 vezes, irmãos. A palavra Senhor quer dizer soberano. Quando eu estou falando Senhor, eu estou falando de quem é soberano. Quando eu estou falando Senhor, eu estou falando daquele que pode fazer, daquele que pode realizar, daquele que pode suprir, daquele que pode verdadeiramente suprir as minhas necessidades. Amém? Então aquele que estava falando com Isaac, não desça para o Egito, fique nesta terra, era aquele que poderia prover todas as necessidades de Isaac. Apareceu-lhe o Senhor. Aqui a Bíblia não deixa claro como foi que Deus apareceu a ele. Mas a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus se manifestava de algumas maneiras. Primeiro, Deus, irmãos, ele se aparecia de maneira sobrenatural. Como era essa maneira sobrenatural de Deus aparecer? Era a revelação do próprio Deus. Assim como ele passou lá na fenda e Moisés o viu. Era uma maneira sobrenatural. Deus se revelava de maneira sobrenatural. Ou, quando o povo estava no deserto, ele aparecia em forma de nuvem, conduzindo o povo. Ou no fogo à noite, na coluna de fogo. De forma sobrenatural. Deus também usava, irmãos, os sonhos para orientar o seu povo, para direcionar, para apontar o caminho. Deus também aparecia de maneira profética, quando usava os profetas do Senhor para falar com o povo, para orientar o povo. Também de maneira sacerdotal, porque o sacerdote consultava o Senhor. Naquele tempo tinha as pedras de Urim e Tumim. Quando ele lançava a sorte, se era verde, que queria dizer que Deus estava dizendo sim. Se era vermelha, Deus estava dizendo não. Se saía a pedra amarela, Deus ficava em silêncio. E assim Deus falava com o povo. E também Deus aparecia através, que a teologia chama de teofania. O que é a teofania, irmãos? É quando o próprio Jesus, em forma de anjo, aparecia ao povo. Como ele apareceu lá na tenda de Abraão, para confirmar que daquele casal, Abraão e Sara, viria um filho. E ali, Abraão viu, ali como se fosse 3 anjos chegando, e um era o Senhor, e esse Senhor, os teólogos dizem que era o próprio Senhor Jesus que aparecia nesse formato. É a teofania, tá certo? O Senhor apareceu ali, irmãos, a Isaac. Nós não sabemos de que maneira, se foi algum profeta, se foi ele falando mesmo de maneira sobrenatural, mas Deus estava dizendo, não desça ao Egito. Deus está aqui, irmãos, dando uma orientação a Isaac. Deus está dando uma direção para Isaac. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, nós estamos errando nas nossas vidas? Porque nós não estamos seguindo a direção de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus fala conosco de maneiras formas, mas às vezes a gente prefere usar a nossa própria vontade, seguir a nossa própria vontade, e muitas vezes, irmãos, nós estamos errando por isso, irmãos, porque se nós, irmãos, da nova aliança, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Agora, muitas das vezes, irmãos, a gente se faz de surdo. O Espírito Santo de Deus está falando, mas a gente não está querendo escutar o direcionamento de Deus, aquilo que Deus está mostrando.
Deus está alertando: não faça isso, ou vá fazer isso, não faça esse negócio, ei, não case com esse rapaz, ei, não namore com essa moça. E às vezes a gente está teimando, porque a gente quer saber mais do que Deus, e aí quando os negócios não dão certo, a gente vai perguntar a Deus por que Deus não abençoa nossas vidas. Então, versículo 1, o que Deus orienta a Isaac? Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Na minha versão, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Não, perdão, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em geral. É isso mesmo. Então, em vez de Isaque descer para o Egito, ele tem um direcionamento de ir para Gerar. E o que é Gerar, irmãos? A palavra Gerar significa alojamento. Quando a gente fala de alojamento, irmãos, alojamento não é para morar. Alojamento é para você passar um dia ou dois. É algo de provisório, é algo de transitório. Amém, irmãos? Então, é como se Deus estivesse dizendo para Isaac: olha, vá para Gerar. Essa prova que você está passando, ela não é definitiva na sua vida, ela é provisória, ela é passageira. Gerar é provisório. Eu falei que essa era uma palavra profética, né? Eu não estou vendo o crente recebendo, não. Eu estou dizendo que se essa crise na sua vida, ela é passageira, ela é provisória. Eu estou dizendo, irmãos, é que vai passar, que não é definitiva na sua vida. Ei, esta prova vai passar. Então, irmãos, Deus estava dando um direcionamento a Isaac, assim como Deus vai dar um direcionamento para você aqui esta noite, eu creio em nome de Jesus. E aí, irmãos, versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, mas fique aonde, irmãos? Aonde? Que terra é essa, irmãos? É aquela que é seca, irmãos. Aquela que estava tendo fome. É aquela terra, irmãos, que era improdutiva. É aquela terra, irmãos, seca, árida. É aquela terra, irmãos, que não nascia nem machixe. É uma terra, irmãos, que se você plantasse, irmãos, não daria nada. Mas Deus disse o quê? Fica na terra que eu vou lhe mostrar. Mas, Senhor, talvez Isaac tenha pensado, né? Porque Isaac já tem definido no seu coração de ir para o Egito, onde tinha fartura. Mas Deus está dizendo: não vá para o Egito, fique nessa terra, a terra seca. Aí talvez Isaac pensou: mas, Senhor, essa terra não chove nela, fique na terra. Mas, Senhor, é seca, habita nela. Talvez você chegou aqui esta noite com esse questionamento: meu Deus, aquele comércio não está dando mais nada, vai quebrar. E Deus está dizendo: continua firme. Ah, Senhor, esse casamento já não dá mais. E Deus continua dizendo: fica nele, eu vou restaurar. Talvez você está dizendo: esse ministério não está sendo frutífero, o meu filho não me escuta mais, aquele meu parente está envolvido com os vícios. Ah, Senhor, eu não tenho mais fé. Mas esta noite Deus está dizendo: permaneça, permaneça, fique nele, fique nela, fique firme, porque eu estou te ordenando. Aí o Senhor, irmãos, diz:
é seco, mas fica nela. Aí o Senhor vai e diz assim: habita nela, porque eu vou te fazer duas promessas. E aí isso é para quem crê, viu, irmãos? No versículo 3 o Senhor diz: habita nela, primeira promessa, habita nessa terra seca, porque eu serei contigo. Continua nessa luta, nessa prova, porque eu serei contigo. E a segunda promessa ele faz: e eu o abençoarei. Mas como que vai me abençoar numa terra seca? Como vai me abençoar em algo infrutífero? Não sei como é que vai ser, irmão. Se Deus está mandando, a gente tem que permanecer e seguir a direção de Deus, e não a nossa vontade, irmãos. Porque a nossa vontade, muitas das vezes, é largar tudo. A nossa vontade, muitas das vezes, é ir embora. Mas a vontade de Deus é: fica firme, porque meus planos são mais altos do que os vossos planos. Amém? E aí, meus queridos irmãos, essa é a promessa que muitas, igual muitas que tem na Bíblia. É uma promessa como muitas outras que tem na Bíblia. Deus está dizendo para Isaac: se você me obedecer, presta bem atenção aqui que Deus está dizendo, se você me obedecer e ficar onde eu estou mandando, eu serei contigo e te abençoarei. Mas, irmãos, aqui tem uma condicional. E é por isso, irmãos, que eu falei que tem muitos crentes que não obedecem à direção de Deus, à palavra de Deus, e depois ficam frustrados, muitas das vezes ficam decepcionados, oprimidos, porque, irmão, não entenderam que as promessas de Deus, algumas delas, são condicionais, tem uma condição. A gente pode ver muito bem isso, irmãos, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Há uma promessa de Deus, mas há uma condição para que nós possamos receber daquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus está dizendo: se estiverem dispostos a me ouvirem. O primeiro lugar é esse. Se você quiser ouvir ao Senhor, irmãos, porque tem muito crente que não está mais querendo ouvir a Deus. Aí não é uma condição. E aí o que acontece? Se quiser ouvir a Deus, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas tem gente, irmãos, que não quer ouvir a palavra de Deus, tem gente que não quer ouvir Deus falar, tem gente que não medita nas Escrituras para ouvir o Senhor falar ao seu coração, tem gente, irmãos, que não busca o direcionamento de Deus na oração, mas querem comer o melhor da terra, pela sua vontade e pelo seu querer. E não tem como dar certo, irmão. Quem está compreendendo aqui esta noite? Tem uma condição, irmãos. Se eu quero, irmãos, Deus, Ele vai me conduzir sempre às bênçãos e à vitória. E se eu quero ser abençoado na minha vida, eu tenho que ouvir Deus, irmãos, e obedecer. E obedecer. Também lá em 2 Coríntios 5,17, o Senhor dá uma condição para que nós venhamos a sermos abençoados aqui nesta terra, nesta vida. 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo, né? Eis que se fizeram novas. Então há uma condição, é se alguém está em Cristo, irmãos. Se eu quero ser transformado, quero ser uma nova criatura, irmãos, eu tenho que estar em Cristo, irmãos. Não existe uma pessoa transformada sem Cristo. É por isso, irmãos, que às vezes tem pessoas na igreja que está 5, 10 anos na igreja e as pessoas não veem mudança. Por quê? Porque não está em Cristo. Ele pode estar vindo para a igreja, mas não está em Cristo, porque só vai haver transformação, só vai haver mudança se a pessoa estiver em Cristo, irmão, porque quando a gente está em Cristo, irmão, há uma mudança de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele muda em primeiro lugar o nosso caráter,
E aí você vê transformação. Aquele camarada ali era envolvido com isso, envolvido com aquilo, agora é orando pelos outros. Mas por quê? Porque houve transformação. Aquele ali vivia nas sarjetas, nas calçadas, como é que pode? Agora ele está todo diferente. Por quê? Porque ele está em Cristo e agora é uma nova criatura. Porque somente Deus pode fazer isso, irmãos. Levantar a pessoa da sarjeta e fazer ele uma nova criatura, irmãos. E esse Jesus, irmão, não é o do passado não, irmão. É o Jesus de hoje. Ele está aqui esta noite. E se você quiser que Ele esteja na sua vida verdadeiramente, se você abrir o seu coração e pedir para Ele entrar na tua vida, e se você disser, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, Ele vai transformar a sua vida, e você vai ser uma nova criatura, não porque você quer, mas pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, para Isaac, ali, havia uma promessa. Se ele obedecesse, Deus seria com ele e obedeceria. Havia essa condicional. E aí, se ele obedecesse ao Senhor e o direcionamento que Deus estava dando na vida dele, tudo ia mudar. Mas a terra era seca. Deus ia fazer um milagre. Por quê, irmãos? O diferencial da vida, irmãos, não é a terra, mas o diferencial é quem está por trás da terra, que é o Senhor nosso Deus, amém? O diferencial, irmão, não é a cidade que a gente mora, o bairro que a gente mora, mas quem está por trás das nossas vidas e que vai fazer com que a gente venha prosperar onde a gente estiver, no sentido espiritual e material também, porque Deus, irmãos, quando tirou Abraão da sua terra, interessante que a promessa não era só espiritual, mas era material, era para ganhar uma terra que manava leite e mel. Era essa a promessa de Deus para Abraão e para Isaac e para Jacó. Eles tinham um projeto de Deus material em primeiro lugar, mas também espiritual, porque Deus ia ser a nação constituída por eles. E aí, irmãos, não é o lugar que vai nos abençoar, porque tem gente que diz, não, eu vou sair do Gereissati, eu vou mudar lá para o Deota, porque aí eu vou ter uma outra vida. Não, irmãos, é onde você estiver, se você estiver na direção de Deus, obedecendo a Deus, Deus vai cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família, amém? Porque, irmãos, se a gente for pensar, se é o lugar, Adão e Eva, irmãos, estavam no paraíso, e foram derrotados, mas Jesus, ele estava no deserto, em meio a serpentes e escorpiões, e saiu dali vencedor, por obediência ao Pai, amém, irmãos? Primeiro, pelo direcionamento de Deus, foi o Espírito que levou ele até lá, e segundo, porque ele foi a obediência ao Senhor até o fim. Não é a casa que a gente mora, irmãos, mas é quem está por trás, nos guardando e direcionando as nossas vidas. E se Deus promete abençoar, onde a gente estiver, irmãos, a bênção vai chegar. Onde a gente estiver, amém? Quando a gente vai lá para o versículo 12, 26, 12, os irmãos estão me seguindo até aí, irmãos, estão acompanhando? Ele ia para o Egito, Deus disse, fique nessa terra, a terra estava com fome, era seca grande, e aí, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor fazia o quê, irmãos? Abençoava. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Toda crise, irmãos, é momento de crescimento. Toda crise. Pastor, eu estou passando uma crise muito grande agora no meu trabalho. Se prepara, irmãos, é tempo de crescimento. Porque se a gente vence as crises, irmãos, a gente vai crescendo com as crises. Crise, irmãos, a gente tem que aproveitar para crescer. Enquanto as pessoas estão olhando para a terra seca, para a crise, olhe para Deus, amém? Eu estou falando isso para você, irmãos, não é com uma palavra motivacional, não, é porque eu tenho vivido isso na minha vida. Como assim, pastor? Quando a gente comprou, irmãos, o prédio
da congregação do setor H, o Brasil estava nas maiores crises, que era lá do impeachment da Dilma. Brasil, a inflação, a economia toda desestruturada, e nós demos um passo de fé em meio àquela crise e compramos aquele prédio da congregação do setor H, irmãos. Quando a gente decidiu mudar o teto lá, que era madeira, e a gente colocar tesoura de ferro, e também a gente estava vivendo uma grande crise, que era a pandemia. Era na pandemia, irmãos. Mas a gente não olhou para a pandemia, a gente não olhou para a terra seca, a gente olhou para quem? Para Deus. E a gente foi, irmãos, alcançando, e eu tenho alcançado na minha vida e como pastor desta obra, porque eu tenho olhado para Deus. E se Deus disser, vai, com certeza eu vou. Eu sou obediente. Agora, se Deus disser, não vai, não adianta, irmão, vir com alavanca, com empilhadeira, com caminhão, que eu não vou sair do lugar. Porque eu vou quando o Senhor confirma no meu coração pastoral, e eu faço, e até hoje Deus tem me honrado, isso tudo para a glória dEle, e eu tenho transferido para Ele, porque a glória não é minha, irmão, quem faz é o Senhor, irmão. Se nós obedecermos, irmãos, nós verdadeiramente veremos a mão de Deus agir. Amém? Então, crise é momento de crescer, irmãos. Porque enquanto as pessoas ficam olhando só para a terra seca, não vai dar nada, eu não vou nem tentar, eu não vou plantar, você vai, se Deus manda, você faz, e você vai ver o resultado, irmãos, o milagre. Essa semana, aqui quinta-feira, eu dei o testemunho, que um pastor me procurou, pensando em desistir do ministério. As dificuldades, as crises, ele tem vivido muitas crises no seu ministério. Há muitas traições, há muitas ingratidões em ministério, irmão. E ele está vivendo isso, e já viveu muitas vezes. E ele chegou cansado, dizendo, pastor, eu vou procurar uma pessoa, eu vou passar o ministério, eu estou cansado de lidar com as pessoas, já há muitos anos, eu sei que é Deus que faz, mas eu como ser humano eu não aguento mais. E eu aconselhei a ele permanecer firme ao chamado dele. Eu pedi a ele que ele mudasse a oração dele. Eu não sei, meu irmão, como você tem orado, mas eu peço a você que comece a conversar com o Senhor e comece a orar. Senhor, eu estou muito sobrecarregado, coloca pessoas de confiança na minha vida, coloca homens e mulheres que venham me ajudar, Senhor, que a carga está pesada, e comece a orar a Deus, apresente o ministério, diga que toda a glória é para o Senhor, tudo tem sido feito, mas você está precisando de ajuda nesse momento. Mude a sua oração, meu irmão. Não fique olhando só, eu não disse isso, né? Mas eu estou dizendo aqui na palavra. Não fique olhando só para a terra seca. Comece a olhar para Deus, porque às vezes a gente fica focado no problema, irmãos, e a gente esquece de olhar para quem pode resolver o problema. E quem pode resolver o problema é o Senhor. E às vezes a gente está esquecendo de ir buscar a solução para a nossa vida nos pés do Senhor Jesus. Terça-feira, irmãos, é culto de oração. É o dia que dá menos gente na igreja. É o dia que dá menos gente. Por quê? Eu gostaria de saber. É o dia de a gente orar a Deus, buscar o Senhor. Manúbia também, de vez em quando a irmã Núbia chega para mim, meio triste, né? Pastor, está dando pouca gente na intercessão, na oração. Tem dia que tem muita gente, né? Sexta-feira passada tem muita gente, né? Mas, irmãos, as pessoas não querem buscar um direcionamento de Deus para as suas vidas, não querem buscar apresentar ao Senhor as suas vidas, não é só os problemas não, irmãos, não é só os problemas não. Nosso agradecimento também ao Senhor. E às vezes as coisas não funcionam como é para ser, e as pessoas ficam frustradas. Então ninguém queria semear naquela terra, irmãos. Mas Isaac fez o quê? Semeou. Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Em meio à crise, é fazer o que a maioria não está fazendo, irmãos. Se ninguém quer semear, semeie. Amém, igreja? Ele venceu, irmãos, todos os prognósticos negativos.
previsão negativa, ele venceu a lógica humana, porque ele fez aquilo que ninguém fez. E é isso que nós devemos fazer, se nós queremos, irmãos, que o Senhor nos direcione e nos abençoe. Enquanto as pessoas querem ficar em casa, venha para a igreja. Enquanto as pessoas não querem orar, se ajoelhe e clama ao Senhor, irmãos. Enquanto as pessoas não querem falar da palavra de Deus, evangeliza. Amém, igreja? Enquanto as pessoas não querem ser dizimistas, seja fiel ao Senhor. Então aproveite a crise para crescer. Faça aquilo que ninguém está fazendo. Rapaz, às vezes eu fico observando e eu vejo como as pessoas assim têm um direcionamento, sabe, irmãos, que ninguém teve. E a gente vê aquelas pessoas prosperando. Aqui, na entrada do Gereissati 3. Hoje a gente se acostumou com a paisagem. Mas no começo, o camarada botou ali um caldo de cana, irmãos. O que é que tinha ali, irmãos? Só mato, carro passando, vaca comendo capim. Aí o camarada vai e bota um negócio de vender caldo de cana lá com pastel. E agora a gente passa cheio de carro lá fazendo fila, bicicleta, moto. Ninguém viu aquilo, mas um abençoado foi direcionado para aquilo ali. Quando eu passo ali, perto do Cefete, antigo Cefete, agora é IFCE, aí um abençoado lá no final, o pessoal faz caminhada ali à noite. Um abençoado lá no final, irmão, é só carro e moto para um lado e do outro. Mas no meio, onde o pessoal faz caminhada, ele botou um carrinho vendendo água de coco, melancia bem geladinha, aí abacaxi bem geladinho, o pessoal vem da caminhada suado. Aí quando chega lá no final, todo mundo sentado, chupando um abacaxizinho, uma melancia. O camarada começou com um carrinho, agora é 3 carrão de isopor dessa altura, carregando, vendendo. Sabe por quê? Porque ele fez o que ninguém tinha feito. Ele viu o que ninguém tinha visto. Enquanto a gente só via terra seca, asfalto, pessoa caminhando, carro e moto, ele viu uma oportunidade de ser abençoado, e Deus abençoou. Então faça o que ninguém está fazendo. Faça. Ah, mas tu vai fazer isso, rapaz. Não, se Deus direcionar, faça. Se Deus direcionar, faça, meus irmãos. Amém, irmãos? Porque a gente tem que fazer o ordinário, porque o extraordinário é com Deus. A gente faz, mas é para plantar na terra seca, Senhor. Plante e deixe o extraordinário com Deus, porque o milagre é com Ele. Amém? A Bíblia mostra, irmãos, lá em Marcos 10, 48, que tinha um cego Bartimeu. Ele estava clamando por Jesus. Todo mundo em redor dele estava dizendo o quê? Cala a boca, fica quieto. Ninguém aqui está gritando pelo Jesus, ele está passando, ninguém está gritando, fica calado. E o cego Bartimeu fazia o quê? O que ninguém estava fazendo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, rapaz, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus vai passando, quem é que está me chamando? Vou lá. Você quer enxergar? Tenha visão, receba a sua visão. Mas por quê, irmãos? Porque ele estava fazendo aquilo que os outros não estão fazendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se as pessoas não querem orar, ore você. Se as pessoas não querem falar da palavra de Deus, fale você. Te coloca na posição de servo de Deus, de filho de Deus. Creia no poder do Senhor. Faça aquilo que muitos estão deixando de fazer. A igreja hoje está precisando de experiências espirituais do sobrenatural de Deus nas suas vidas. É o que nós estamos precisando, irmãos. Porque é o que Deus continua sendo. Ele é um Deus que é Espírito, e nós que somos Espírito também, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós também, nós precisamos ter experiências sobrenaturais, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus de poder sobrenatural, espiritual, e Ele tem todo o poder. Então, irmãos, o que foi que Isaac fez? Semeou na terra seca. Igual língua de papagaio. O pessoal diz, né? Eu nunca olhei para uma língua de papagaio para ver esse negócio.
O pessoal diz que é seca, é mesmo esse negócio, é? É? Eu nunca observei isso, não. Olha, ninguém é obrigado a semear não, viu, irmão? Ninguém é obrigado a semear não. Isaac semeou na terra seca. Ninguém é obrigado a semear. Agora, se semear, irmão, vai colher. Vai colher. Então, a gente tem que aprender a semear. A semear. Aí, o que foi que aconteceu com ele, irmãos? A terra seca. Ele recolheu o quê, irmão? 100 por 1, ó. 100 por 1. Não foi 10% não, irmão. Foi 100 por 1. Foi uma fartura abundante. Na terra seca, irmãos. E por que ele colheu tanto, irmão? Porque ele era o melhor agricultor da região, era, irmão? Hã? Isaac era o melhor agricultor da região, irmão? Não, meus irmãos. Mas é porque aquela terra era muito boa, muito produtiva, era muito adubada, irmãos? Não, meus irmãos, era terra seca, irmãos. Mas por que ele colheu muito, irmãos? Porque ele obedeceu a Deus, e porque Deus abençoou. Obedeça ao Senhor, para que Ele possa abençoar a sua vida. Agora nós vivemos, irmãos, em constante teimando com Deus. Deus manda e nós não fazemos. Deus fala e nós não estou escutando nada. Ei, vá orar. Ei, vá ler a Bíblia. Ei, leva essa mensagem lá para o seu pai, para a sua mãe. Você já falou para ele lá do plano de salvação. Estou ouvindo nada. Aí a gente quer ser abençoado. Isaac, ele plantou na terra seca, obedeceu e foi abençoado. Versículo 13 e 14 diz o seguinte: ele teve muita fartura e ele enriqueceu, irmão. E ele continuou prosperando. Volta. Ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois, em grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Eita, rapaz. Mas tem essa praga dos filisteus, viu, irmão? Essa praga dos filisteus. Irmãos, quando o homem começou a ser abençoado, apareceu o filisteu. Oh, turmazinha abençoada, viu? Esses filisteus, viu? Os camaradas começaram a botar oi grande, irmãos. Começaram a ter inveja. Começaram a ter inveja. Ah, pastor, então eu não quero ter muita coisa na minha vida, não. Só se for assim, irmão. Porque se você souber alguma coisa, se você tiver alguma coisa, se você fizer alguma coisa, com certeza vai aparecer filisteu na tua vida. Vai aparecer filisteu na tua vida, irmão. Para invejar. Que ô negócio chato. É pessoas com inveja da vida dos outros. Aí no versículo 19, irmãos, diz que Isaac, não se conformou. Aí mandou os servos dele cavar no vale e achar um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Ezeque quer dizer contenda, né? Conflito. E aí, irmãos, Isaac desceu no vale, limpou o poço, e aquele poço começou a jorrar água límpida, água boa. E aí, irmãos, quem aqui aparece? Os filisteus. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que desentulharam os poços lá, cavaram, tiraram o mato, aí os filisteus apareceram, sabe por quê? Porque filho bonito todo mundo quer, irmãos. Todo mundo quer filho bonito. Na hora de desentulhar o poço, de cavar, de pegar a chibanca, de tirar o mato, não apareceu ninguém. Mas quando estava a águazinha boa, aí aparece o quê? Os donos. Você já viu isso na vida? É assim, irmão. Porque quando o leão está vivo, irmão, ninguém encosta nele, mas quando está morto, todo mundo quer tirar uma foto com o leão, botando o pé em cima da cabeça do leão. Todo mundo quer tirar a foto. Ah, está morto? Tira uma foto aqui. Todo mundo vê que eu sou bom. Eu matei o leão.
É desse jeito, irmãos, é em todo canto. Porque quando é para tirar as urtigas, capinar, tirar o estoco, no começo, ninguém quer. Depois que está tudo feito, tudo bonito, aparece, meus irmãos, cada figura. Eu me lembro, irmão, toda vez que eu falo isso, na época da minha conversão, eu moro ainda no mesmo canto, e tinha um vizinho. Esse vizinho se converteu, irmãos, a gente bebia junto, e ele se converteu. Passou muitos anos, irmão, ele crente na igreja, mas nunca me pregou a palavra. Era meu amigo de bebedeira. Nunca disse: Flávio, rapaz, estou na igreja, agora eu sei, o caminho é isso aqui, ó, deixa eu mostrar na Bíblia. Nunca me pregou a palavra. Eu fui me converter, sabe aonde, irmãos? Aqui de Jerusalém 3, lá onde era a Betesda, que hoje é a Gileade, eu e minha esposa. Me converti lá. Quando esse meu amigo soube que eu tinha me convertido, uma noite eu estava em casa, bateu no portão. Ô, meu irmão, eu dei logo a paz do Senhor. Pai do Senhor, rapaz, eu soube que você se converteu. Foi, isso foi muita oração minha, viu? Isso foi muita oração minha. Aí foi, irmão, amém. Nunca me deu nenhum versículo. Aí, quando Deus fez a obra, pela sua misericórdia, o camarada foi bater no meu portão, dizer que eu estava convertido, porque ele orou por mim. Porque, irmãos, quando o negócio está feito, todo mundo quer ser o autor da arte. Então, meus irmãos, quando você está na prova, ninguém encosta, está cavando lá o poço, ninguém encosta. Mas quando você está na bênção, encosta um bocado de gente para dizer: rapaz, eu orei, fui eu que fiz, eu ajudei. Não, irmãos, se você está na bênção, recebendo a bênção, em primeiro lugar é porque você obedeceu a voz de Deus, e é porque Deus quis te abençoar, é Ele, amém? Aí Isaac, irmãos, teve a confusão lá, ele vai cavar outro poço, o poço se chama Sitna, quer dizer inimizade, teve intriga novamente. Aí ele vai cavar outro poço. O poço se chama Reobote, quer dizer lugar de descanso e alívio, porque ali não teve mais contenda no terceiro poço. Ele cavou e ficou com o poço. Se Isaac, irmão, não tivesse perseverado em cavar poços, ele estaria ainda bebendo água com entulho do primeiro poço. Mas Deus, Ele faz crescer em meio às crises. Amém? Para concluir, irmãos, vamos para o versículo 23, para concluir. Versículo 23, quantos estão compreendendo? Você pode dizer para o seu irmão aí, diga para ele assim: meu irmão, persevera em meio à crise. Persevera em meio à provação. Aleluias. Dali, versículo 23, dali Isaac foi para onde, irmãos? Para Berseba. O que Isaac ia fazer no Egito, irmão? Se Deus tinha uma outra direção para ele. Primeiro, ele foi para Gerar, plantou, colheu. Agora Deus direciona ele a ir para Berseba. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca fique com suas escolhas. Nunca fique com as suas escolhas. Sempre fique com as escolhas de Deus, com o direcionamento de Deus. Embora as suas escolhas pareçam ser melhor do que as de Deus, não se engane, meu irmão. Deus, Ele nunca vai errar. Por isso sempre fique com as escolhas de Deus. Deus faz ele subir a Berseba. Essa palavra Berseba, irmão, é a junção de duas palavras. É Bert e Seba, que quer dizer 7 fontes. 7 fontes, diga comigo, 7 fontes. Então ele é direcionado a ir para Berseba, ou seja, a cidade das 7 fontes. E Deus tirou Isaac, irmãos, olha como é que Deus faz. Deus tirou Isaac de uma terra seca, uma terra de fome, uma terra que não tinha, era sequíssima, e vai conduzir ele para uma terra que tem fontes de água
límpida, 7 fontes. E aí, meus irmãos, aquele que obedece a Deus, Deus sempre tem o melhor para ele. Essa noite, eu creio que Deus está nos conduzindo aqui também. Se você tem compreendido a voz do Senhor, tem recebido a voz do Senhor para a sua vida, e decidir praticar na sua vida aquilo que Deus tem lhe orientado, direcionado, Deus vai levar para o melhor que Ele tem para a sua vida. E, meus queridos irmãos, eu creio que esta noite Deus pode estar tirando alguém aqui e mudando de endereço também. Deus está tirando de uma terra seca para levar para uma terra de 7 fontes, amém? E eu quero esta noite que, se você recebe essa palavra para a sua vida, se você crê verdadeiramente, eu falei no começo que era uma palavra profética, eu estou aqui crendo que Deus vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu creio que Deus vai direcionar esta noite muitas vidas a tomar um novo direcionamento nas suas vidas. Eu creio que Deus, Ele vai direcionar você em meio à provação a tomar uma atitude que vai te levar a um direcionamento onde Ele vai te abençoar. Se você crê esta noite, diga assim: eu creio, eu recebo a tua palavra na minha vida, e fica em pé glorificando a esse Deus.